E uma outra coisa que eu também queria falar, eu tava dando uma estudada aqui e acabou que eu peguei sobre isso e aí me veio a vontade de falar sobre isso, né? Então é algo que eu tenho mergulhado muito, né? Sobre as três inteligências, né? Então a gente tem o QI, que é o quociente intelectual, a gente tem o QE, que é o quociente emocional, e a gente tem o QS, que é o quociente espiritual. É como se fosse três escalas diferentes, né? Então, o intelectual, o emocional e o espiritual. E desde que eu fiz o método IP, lá a gente aprende de forma real, forma prática, né? A como destravar, começar a destravar justamente o emocional. E depois que passa o IP, pelo menos é a minha experiência, né? Eu entrei numa, como o Pablo Marçal fala, né? Let ele errar. De cair para dentro, realmente, e você começa a entender muita coisa, você começa a ler e ver na prática aquilo acontecer. E aí você começa a ter uma noção melhor sobre aquilo, né? Sobre principalmente essa parte emocional, gerenciamento emocional. Eu sei que já me perguntaram e falaram assim, e a Agatha agora é coach, é? Não de formação, não fiz nenhum curso específico de coach, mas até porque a gente às vezes leva pro lado pejorativo, né? Não que seja algo ruim, mas a gente sabe que virou aquela moda, né? Agora todo mundo é coach e muitas das vezes, infelizmente, às vezes a pessoa tem a teoria só, né? Ela não tem a prática, ela não vivencia aquilo que ela fala, né? Mas a teoria, de fato, ela sabe. Então não é questão de ser coach ou nada do tipo. É questão que tem coisas que, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se apaixonando de uma tal forma que quando a gente vê, a gente já vive aquilo, a gente já quer fazer aquilo, a gente quer aprender mais sobre aquilo. Então, assim, falando de uma forma bem simplificada, né? Então, assim, é como se a gente precisa ter o controle dessas três inteligências: a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Então, a inteligência intelectual ela reflete basicamente os livros que a gente lê, as coisas que a gente, né, escuta, as lives que a gente assiste, os conhecimentos, os cursos, as mentorias, as imersões que a gente faz, tudo isso a gente vai adquirindo essa inteligência intelectual, né? E que muitas das vezes a gente tem que colocar em prática, senão gera até a obesidade cerebral, de tanta informação que a gente tem e que a gente não coloca nada na prática, né? Mas a inteligência intelectual é algo mais comum, né? De se fazer, porque você faz até às vezes, muitas das vezes, no natural. Mas a emocional, não. Já é algo que tem gente que tem uma certa facilidade, tem gente que tem uma dificuldade muito grande, tem gente que tá no meio do caminho, né? Então cada um se encontra de uma forma, né? E quando você consegue atingir essa inteligência emocional, à medida que você vai conseguindo atingir essa inteligência emocional, e é isso que mais me chama atenção, assim, toda vez que você destrava algo na sua inteligência emocional, é como se você literalmente abrisse um canal, assim, ó, que aí você consegue acessar justamente a sabedoria plena, você consegue acessar essa inteligência espiritual, né? Então é a parte mais surreal, né? A parte mais incrível quando você
destrava algo na tua inteligência emocional, que você vê nitidamente, assim, você acessando realmente esse canal. É como se tivesse bloqueado mesmo, e quando você destrava aquilo, você libera a passagem, e aí você consegue ter acesso a essa inteligência espiritual. E depois que você tem essa experiência, aí mesmo que você quer viver sempre nela, você não quer sair, né? Então, de você ouvir com muita clareza, assim, você conseguir acessar essa inteligência espiritual a ponto de você ouvir com muita clareza, né? Deus falar com você, o Espírito Santo te conduzir. Para mim era algo que eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha tido essa intimidade com Deus nesse ponto. E é algo que quando você começa a viver, você fala assim, eu quero viver sempre assim, porque você consegue atingir realmente essa inteligência espiritual a ponto de ser muito claro, né? Vira para a direita, vira para a esquerda, faz isso, vai em tal lugar, vai lá, se aproxima daquela pessoa. É muito surreal quando você realmente consegue acessar essa camada, vamos dizer assim, né? Essa camada dessa inteligência espiritual, e é algo que Deus tem tocado muito, 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 muito mesmo no meu coração quanto a esse destravar, o porquê, a importância, né, de você destravar essa inteligência emocional, que consequentemente você tem esse acesso, né, ao espiritual, ao consciente espiritual, a essa inteligência, essa sabedoria espiritual. E eu acredito que para algumas pessoas, tipo, fala, que viagem que ela tá falando. É porque muito provavelmente você nunca passou por essa experiência. Mas quem já passou sabe exatamente o que eu tô falando e sabe que faz sentido tudo que eu tô falando. E é algo que para mim foi muito importante, porque no quociente intelectual existe a barreira da racionalidade. E era algo que eu sempre fui muito racional. Então, eu tive que quebrar essa barreira da racionalidade, entender o porquê que eu era racional, ressignificar isso para eu conseguir começar a ter o controle realmente dessa inteligência emocional e para depois chegar nessa inteligência espiritual, né? Então, a gente acha às vezes que é besteira, né? E uma vez uma amiga fez um teste comigo, ela fazendo o curso de PNL, foi quando começou, né? Toda essa mudança de mentalidade realmente na minha vida. E aí ela compartilhou o teste que eles fazem no primeiro dia. E aí a gente. E aí deu justamente isso, né? De que eu era uma pessoa racional. Aí ela brincou e falou assim: ixi, Agatha, é a pessoa mais difícil. Porque você tem que convencer aquilo, tem que convencer a pessoa para ela conseguir. E realmente, a razão, ela te para muito em muitas coisas. E só depois que eu consegui vencer dela, quando eu consegui ganhar dela, eu consegui realmente ter muito mais controle, muito mais facilidade nesse controle emocional e, consequentemente, nesse controle, nesse quociente espiritual, né? Quando eu realmente tive que quebrar a minha racionalidade, porque ela é como se ela, de certa forma, impedisse mesmo você atingir as próximas camadas, né? A parte emocional. Então, resumindo, tem o intelectual, a inteligência intelectual, que é através de cursos, mentorias, livros que você lê, as lives que você assiste. Então, você atinge a inteligência intelectual. Depois tem a inteligência emocional, que não tem assim, não é que seja a principal, mas assim, quando você destrava aqui, você consegue acessar a inteligência espiritual. Então é como se for, ela é um caminho. Quando você destrava aqui, você consegue acessar essa inteligência espiritual, e é uma experiência realmente surreal. Realmente é muito gratificante. E eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre gostei de ter o domínio sobre as coisas. Então, assim, quando eu tinha algo que eu não tinha domínio, eu falava assim, aquilo me irritava de uma certa forma que
Enquanto eu não consegui aquilo, então nisso eu sempre fui determinada de cabeça dura, né? No sentido assim, cara, hum, se eu tinha que ter o domínio daquilo, eu não abria mão daquilo, né? E quando eu entendi isso com relação às minhas emoções, eu acredito que tenha sido por isso que tenha sido mais fácil. Porque quando eu botei na cabeça que eu falei, não, quem tem que ter o domínio sobre elas sou eu e não o contrário, então foi mais fácil, entre aspas, de conseguir entrar nesse processo de realmente aprender essa inteligência emocional. E que não é coisa de coach, né? Eu sei que tem gente que tem certos preconceitos, e eu também tinha, confesso que eu também tinha. Falar, ih, lá vem ele com esses papos de coach pro meu lado, né? E hoje tem amigas que falam a mesma coisa, ih, lá vem ela com os coach dela. Mas é algo que realmente faz a diferença e faz sentido, né? Não é questão de ser coisa de coach, não. É realmente algo que faz sentido. E fez sentido para mim nesse sentido, do ponto de vista de ter o controle sobre as minhas emoções. E depois que eu tive o acesso a primeira vez à inteligência espiritual, eu falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero ficar. Então eu entendi da necessidade de eu realmente aprender e adquirir essa inteligência emocional para eu conseguir estar com o canal aberto, né? Para eu estar justamente com esse canal aberto com a inteligência espiritual, e é algo que vale muito, muito a pena. E é isso. Boa noite.